irmãos? Vamos orar para nós começarmos nossa EBD? Curve sua cabeça, eleve seu pensamento ao Senhor, vamos orar. Senhor Deus, bendito e santo, nosso eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós buscamos a Ti em oração nessa manhã, no dia em que nós celebramos a nova criação, a vitória de Cristo sobre a morte e sobre o inferno. Nós oramos a Ti como igreja e Te agradecemos, Senhor, por tão grande salvação. Te agradecemos por nos encontrar, pelo poder do Teu Santo Espírito, por nos desvendar os mistérios eternos, nos apresentar Cristo Jesus, nosso amado Redentor e Salvador. Nós somos muito gratos, Senhor, por toda a obra que o Senhor tem realizado em nossa vida, e nós estamos aqui nessa manhã para Te servir, para nos reunir, Te louvarmos, para podermos fazer conforme o Senhor nos instruiu, conforme a Tua vontade, cultuarmos publicamente ao Senhor e ao Teu nome. Te pedimos nesse momento de aula, de estudo da Tua Palavra, que o Senhor nos permita sermos fiéis no estudo da Tua Palavra, tanto a mim que falo, quanto aos meus irmãos que ouvem, que nós possamos examinar as Escrituras com muito critério, com muita reverência, e possamos aprender de Ti, aprender da Tua Santa Palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, nos dê luz, abra os nossos olhos para que possamos compreender as coisas espirituais. O Senhor fale ao nosso coração. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir, irmãos, o Catecismo de Heidelberg, no último dos domingos, domingo 52. Quando o Catecismo de Heidelberg foi dividido em 52 domingos, a intenção é que durante um ano inteiro, se ele fosse lido todos os domingos, que ele fosse terminado, concluído em um ano. 52 domingos correspondem a um ano. Nós levamos mais do que isso, né? Porque algumas aulas nós estendemos mais do que um domingo. Então nós já estamos há mais de um ano estudando o Catecismo de Heidelberg e nós vamos finalizá-lo hoje, querendo Deus. Todos acharam? Vamos ler a pergunta, apenas a pergunta 127. Você vai perceber aí que o domingo 52 possui 3 perguntas, mas nós vamos ler apenas a primeira pergunta agora no início. Eu vou ler a pergunta. Eu queria pedir para os irmãos que vocês pudessem ler a resposta todos juntos. A pergunta é: qual é a sexta petição? Resposta: amém. Vamos ver aqui alguns textos que baseiam a resposta de número 127. Vamos dividir aqui em 4 partes, não é? A primeira parte diz assim: nós somos tão fracos que por nós mesmos não podemos subsistir por um só momento. Ou seja, não adianta o homem buscar forças dentro de si. Já ouviu aquilo? Assim, eu vou buscar força interior. Não que isso seja ruim em si mesmo, é verdade que nós temos que buscar forças, não é? Trabalhar naquilo que o Senhor nos deu, os dons que Ele nos deu, aquilo que Ele providenciou a nós. Mas essa história assim, eu vou buscar força interior para vencer as tentações, por exemplo, isso pode ser um problema se mal entendido, uma vez que o homem não possui na sua própria estrutura nada que possa lhe conferir forças para vencer a tentação. Não há nada em nós mesmos que não venha de Deus que nos possa conferir forças para não sucumbir à tentação. Vamos ler, por exemplo, o Salmo 103, versículo 14. Qualquer irmão que achar pode ler. Bom dia aos que estiverem chegando aí. Nós estamos no domingo 52, pergunta 127 do Catecismo de Heidelberg. Qualquer irmão pode ler, Salmo 103, versículo 14.
Amém. Percebeu? Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Então Deus sabe que nós somos feitos de barro. E como disse o apóstolo Paulo, né? Esse tesouro nós temos em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então a nossa estrutura é barro. Deus conhece, Deus sabe que nós somos pó. Ele atenta para a nossa estrutura e ele sabe que nós precisamos dele. João 15, final do versículo 5, Jesus disse assim, eu mesmo vou ler. Sem mim nada podeis fazer. Sabia que eu já ouvi líder religioso usando esse versículo para si mesmo? Na igreja? Sem mim nada podeis fazer. Eu já vi líder religioso reclamar para si essa autoridade. Mas Jesus aqui está deixando claro que nós não temos condições na nossa própria estrutura à parte dele. Nós necessitamos dele. Muito bem, parte 2 da resposta diz assim, além disso, não é? Além da nossa estrutura ser pó, nossos inimigos declarados. É importante essa afirmação aqui, né? Inimigos declarados. Então, não pense que há algum tipo de amizade entre nós crentes e esses seres aqui que vão ser nomeados no catecismo. São inimigos declarados. E da parte deles nunca haverá bandeira branca. Tá? Tem crente que gosta de acenar bandeira branca para os inimigos, não haverá bandeira branca da parte deles. São inimigos declarados. Quais sejam? Resposta: o diabo, o mundo e a nossa própria carne nos tentam continuamente. Então, vamos ler juntos aí, 1 Pedro 5:8. Esse é aquele versículozinho, um daqueles que todo crente tem que saber decor, né? Tem que saber. Amém. Então, o diabo é o nosso adversário declarado, como diz o catecismo. Ele anda ao nosso derredor procurando alguém para tragar. Você vê que é uma ameaça constante, não é? Esse é o tipo de ameaça que nós sofremos. Então, com que constância, Henrique? Agora, nesse momento. No culto ao Senhor. Nos momentos mais espirituais ou nos melhores momentos, também nos piores, o diabo está constantemente, ele é uma ameaça, ele é um adversário constante, sempre procurando nos destruir. Amém? Segundo adversário que o Catecismo de Heidelberg nos aponta é o mundo. Vamos ler? João 15:19, um outro irmão que não leu ainda. João 15:19. O que é mundo aqui? O que é mundo em João? Na grande maioria das vezes. Sem seus professores. O que é mundo? Mundo é a terra? O mundo é nosso inimigo? Isso, o sistema, muito bem. É o conjunto de forças que se opõem a Deus. Então nós não somos do mundo. Se nós fôssemos do mundo, Jesus disse, o mundo amaria o que era seu. Mas como vocês não são do mundo, pelo contrário, eu vos tirei do mundo, então o mundo vos odeia. Porque todo sistema que é contrário a Deus também se opõe aos filhos de Deus. Percebe comigo? Todo o sistema de coisas, o sistema de forças que se opõe a Deus, também se opõe aos seus filhos. Então, o mundo é um nosso inimigo declarado. E aqui é um perigo, não é? Porque com o diabo, pelo menos não de forma clara, os crentes não acenam bandeira branca para o diabo, mas para o mundo muitas vezes, para esse sistema que se opõe a Deus muitas vezes, não é? E se torna mundano no sentido pejorativo da palavra. E o terceiro inimigo que o catecismo nos aponta é a própria carne. Vamos ler aqui? Ou eu mesmo vou ler, porque eu separei numa outra versão. Gálatas 5:17, você pode acompanhar, mas eu vou ler na NVT, que é a nova versão transformadora. Gálatas 5:17 diz assim: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Então, a guerra entre o espírito e a carne. A nossa natureza humana decaída
ainda que a NVT aqui use apenas natureza humana, isso é bom distinguir, a natureza humana em si ela não é pecaminosa, senão Jesus nunca teria assumido natureza humana, e ele assumiu. Então a natureza humana sofreu um estrago após o pecado, não é? Então o pecado afetou completamente a natureza humana, de modo que todas as nossas faculdades, os nossos desejos, os nossos anseios, aquilo que nós somos, corpo, alma, pensamento, tudo foi afetado pelo pecado e nós estamos inclinados ao mal. Por isso a nossa natureza humana decaída, ela é nossa inimiga e, portanto, inimiga de Deus. Inclusive, a nossa natureza humana decaída faz parte desse sistema aí que a Lúcia falou, faz parte do mundo que se opõe a Deus, a nossa natureza humana decaída. Pois bem, terceira parte da resposta diz assim: aos irmãos que chegaram agora, sejam bem-vindos, tá? Nós estamos estudando, se vocês quiserem procurar no smartphone de vocês, o Catecismo de Heidelberg, que é um dos nossos documentos de fé, a pergunta de número 127. É o último pedido que há na oração do Pai Nosso, ou na oração dominical. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, nós estamos estudando a terceira parte da pergunta, que diz assim: por isso te pedimos, sustenta-nos e fortalece-nos pelo poder de teu Espírito Santo, a fim de que neste combate espiritual não sejamos derrotados. Então agora nós vamos ler um versículo que ele sintetiza bem a oração ou essa petição de forma geral. 1 Coríntios 10, 13. Quer trocar? Vamos ler 1 Coríntios 10, 13. Um outro irmão que não leu. Amém. E a parte número 4, porque vocês estão da aula dessa terceira afirmação, e a última parte da resposta diz assim: mas possamos fortemente resistir até que finalmente alcancemos a vitória total. Eu mesmo vou ler aqui, Tiago 1,12, que diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Veja aqui comigo. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Por que, Tiago? Ele vai responder. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, suportou a tentação, ele vai receber a coroa da vida. Muito bem. Eu separei essa aula aqui em 3 partes, tá? Depois de nós vermos os textos de referência. E a primeira coisa que eu queria ver com os irmãos é o significado da palavra mal nessa oração. Então, não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. O que significa mal aqui? Qual é o significado de mal nessa oração? A palavra traduzida aqui é a palavra grega poneros. E boa parte das traduções, não é, bíblicas, de fato contém esse termo mal, traduzem poneros por mal. Mas, em certo sentido, essa é uma tradução genérica, digamos assim. Por quê? Porque ela permite pelo menos 2 interpretações ou 2 significados para a palavra mal. É uma interpretação correta, veja, é uma tradução correta da palavra, mas ela é mais genérica porque ela permite dar sentidos diferentes à palavra mal. O primeiro sentido, e o sentido mais comum, não é a compreensão de que Jesus estava ensinando os seus discípulos a pedirem para serem livres dos males dessa vida. Então, assim, não nos deixe cair em tentação. Obrigado. Mas livra-nos dos males dessa vida, livra-nos do mal. Ou seja, a gente está pedindo assim, livra-nos, por exemplo, dos acidentes. Livra-nos de desastres. Livra-nos da morte, livra-nos dos males dessa vida. Esse é um primeiro sentido que livra-nos do mal pode ter. Não é? Desde que nós venhamos traduzir poneros dessa maneira, como males em geral. Mas o segundo sentido, que eu vou tentar demonstrar para os irmãos aqui, que é o sentido mais adequado, é que mal aqui é sinônimo de maligno, ou até mesmo de diabo. Então o que Jesus está ensinando aos seus discípulos é: não nos conduz, mas livra-nos do diabo, livra-nos do nosso inimigo, livra-nos do tentador, do maligno.
E por quê? Pelo menos duas razões, há várias, mas eu separei duas aqui que eu acho que são suficientes para nós compreendermos por que poneros deve ser substituído por maligno. A primeira razão é a razão linguística. Então, é verdade que poneros, esse termo grego, pode ser traduzido por mal, mas também é verdade que em alguns textos, nós vamos ver aqui, poneros é traduzido por maligno ou por diabo. Vamos ver, por exemplo, 1 João 5,19, na qual o presbítero está chegando, está quase lá, não é? É semana que vem? Talvez, né? Na próxima mensagem. Na outra. É. 1 João 5,19. Qualquer irmão que não leu ainda pode ler. Todo mundo jaz no poneros. É a mesma palavra que Jesus ensinou. Livra-nos do mal. Livra-nos do maligno. É exatamente a mesma palavra de 1 João 5,19. Outro texto, 2 Tessalonicenses 3,3. Outro irmão. Muito bem. E vos guardará do poneros. É a mesma palavra, do maligno. E o terceiro texto, eu mesmo vou ler para ganhar tempo. No mesmo evangelho de Mateus, ou seja, isso ainda é mais significante, porque é o mesmo escritor no mesmo livro. Então, Mateus escreveu o capítulo 6, versículo 13, assim, ó, não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, poneros. E o próprio Mateus escreveu no capítulo 13, versículo 38, o seguinte: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do poneros, traduzido por maligno. Então, essa é a primeira razão pela qual nós podemos compreender, a razão linguística, que nós podemos compreender que mal ali na oração de Jesus é diabo, nos livre do maligno. E a segunda razão, irmãos, que ela é muito relevante também, talvez ainda mais relevante, é a razão contextual. É o contexto no qual Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Você vai lembrar que 2 capítulos antes de Jesus, ou de Mateus registrar, né, o ensino de Jesus a respeito da oração do Pai Nosso, em Mateus no capítulo 4, Jesus passou por um certo evento. Qual foi? Mateus no capítulo 4. A tentação no deserto. Então veja, Jesus é tentado por Satanás, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, é tentado por Satanás, vence a tentação, é servido pelos anjos, e logo no capítulo de número 5, ele começa o Sermão do Monte, que é o sermão no qual está incluído a oração do Pai Nosso. Então perceba o contexto. Jesus sai de uma tentação e está ensinando os seus discípulos a orar. Então o que Jesus está ensinando os seus discípulos a orar? Que tipo de oração é essa? É o seguinte: olha só, quando vocês forem orar, orem da seguinte maneira: Pai, assim como o Senhor livrou o teu filho amado Jesus da tentação de Satanás no deserto, livra-nos também das nossas tentações. Livra-nos do maligno. Assim como Jesus foi livre do maligno no deserto, assim como Jesus foi capaz de resistir à tentação do diabo, que nós também sejamos capazes de resistir à tentação do diabo. Faz conosco como o Senhor fez com teu filho Jesus. Então percebe como a razão contextual ela é muito forte. Há outras razões, mas eu acho que é o suficiente para nós compreendermos. Que a razão contextual é muito forte aqui, para nós compreendermos que mal aqui é maligno. Isso não significa dizer que nós não podemos orar para ser livres dos males desse mundo. A gente pode pedir livramento para os males, pode ou não pode? Claro que sim. Deus, me livra do acidente, eu vou fazer uma viagem longa agora, cuida de mim. Nós podemos pedir, cuida do meu filho vai sair à noite, é perigoso, estou indo para um lugar perigoso. Nós podemos pedir para sermos livres dos males desse mundo, mas nós sabemos que a respeito desse pedido, nem sempre irá acontecer. Certas dificuldades irão sobrevir sobre nós. E não significa dizer que Deus nos abandonou. Pelo contrário, o próprio Espírito Santo guiou Jesus até o deserto. Eu não vou me estender nessa parte, porque vocês vão ver na continuação da aula. E essa compreensão de que livra-nos do mal é livra-nos do diabo, ou livra-nos do maligno, não nos deixe cair na tentação do tentador, ela é importante, inclusive, porque demonstra que Jesus concebia a ideia, Jesus sabia que, por vezes, o Espírito Santo iria conduzir os seus discípulos a certas situações nas quais eles seriam tentados. Isso se aplica a nós também. Amém? Jesus sabia. Quer falar? Pode falar.
não somente nós vemos muito isso, né? A relativização de certas coisas espirituais, o inferno, por exemplo, não é? Muita gente você prega sobre o inferno hoje, algo que Jesus falou abundantemente durante seu ministério, e as pessoas ficam assim, poxa, essa mensagem é um pouquinho agressiva, está um pouquinho acima do tom. Mas aí você vê Jesus falando assim, olha, é melhor você arrancar o teu olho do que você entrar cego no... É melhor entrar, ou melhor, é melhor entrar cego na vida do que você com os dois olhos ir para o inferno. Faz o seguinte, tua mão te faz pecar, arranca teu braço. É melhor você arrancar teu braço. Para você ver essa mensagem no tom que Jesus utiliza, que o inferno é real, porque Satanás é real. E homens irão para o inferno porque não deram a devida atenção a essas chamadas que Deus nos deu. Então não é incomum, tá? Na nossa vida, nós que somos mais, talvez, os mais experimentados, não é incomum nós termos sido levados para certas circunstâncias nas quais nós fomos tentados, não é? Assim como aconteceu com Jesus, acontece também conosco. Nós já vimos agora o significado de mal. Eu queria ver com os irmãos também o significado de tentação, o segundo termo. E depois nós vamos juntar tudo isso no final e vamos ver o que Jesus estava ensinando. Muito bem. Para o Guilherme que chegou agora, nós estamos estudando pergunta 127 do Catecismo de Heidelberg. Tá? De novo? Som. Então, muito bem. A palavra tentação aqui é uma outra palavrinha no grego com P também, né? Que é a palavra peirasmos. Eu falei aqui há uns dias atrás, você já deve ter ouvido outras vezes, pelo menos alguns, que tentação também pode ser traduzido por uma outra palavrinha. Qual é a outra palavrinha que tentação pode ser? Luana Walden, provação. Então, peirasmos no grego, ele é traduzido para o português, dependendo da versão, por essas duas palavras. Veja, é a mesma palavra, da mesma maneira que poneros é mal e maligno, não é? Palavras diferentes. Peirasmos também é traduzido por tentação e por provação, a depender do contexto. Vamos ver aqui uma aparente contradição? Abra comigo aí em Tiago, no capítulo 1. Eu mesmo vou ler, mas eu queria que você acompanhasse comigo. Tiago 1, versículo 13. Isso, depois. Diz assim, ó, acompanha aí comigo. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então Deus não tenta ninguém, ok? Mas nós acabamos de ver no início da aula que como é que é Mateus 6,13? Como é que é a oração? Não nos conduzas à tentação. Ora, então Deus conduz à tentação? Deus tenta alguém ou Deus não tenta? Vamos ler agora o versículo 2 que o Túlio mencionou, do mesmo Tiago 1. Ó, meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Como é que eu me alegro na tentação se não é Deus que está me tentando? Pode falar. Tudo você entender o que é o cair, né? Se a gente pensar no cair no sentido de sucumbir dentro da tentação, não é essa compreensão. É de cair no sentido de ser levado à tentação. Então agora alguém tem que me responder aqui. Se Deus nos conduz à tentação ou Deus não nos conduz? Deus tenta ou Deus não tenta? Percebe por que nós traduzimos peirasmos como provação e como tentação? Então veja aqui, isso é importante. Mesmo que a gente faça distinção entre as palavras provação e tentação, a gente não faz isso na nossa mente? Quando a gente fala assim, ó, Deus está me provando, eu estou na prova, eu estou no deserto, né? Terminologias aí dos crentes, eu estou no deserto, eu estou na prova. Mas a gente nunca fala que Deus está nos tentando. A gente fala assim, mas o diabo está me tentando. Mesmo que a gente faça distinção entre
os termos. Essa distinção serve para a gente compreender muito mais a intenção do que a circunstância. Então percebe aqui comigo. Provação e tentação, nós fazemos distinção muito mais para entendermos a intenção de Deus e do diabo do que propriamente a circunstância. A circunstância é a mesma, que produz provação e tentação. Então Deus, pelo poder do Espírito, conduziu Jesus para o deserto. Por quê? Deus o conduziu para ser provado. Mas nunca foi a intenção de Deus, ainda que a circunstância fosse difícil, nunca foi a intenção de Deus, obviamente, que o seu filho caísse na tentação, que ele sucumbisse à tentação, que ele perecesse no pecado. Nunca foi a intenção. Mas, nessa mesma circunstância, na qual a intenção de Deus era positiva, era boa, era provar a fé e ver a aprovação do seu filho, nessa mesma circunstância o diabo estava tentando Jesus, aí sim com a intenção de fazê-lo cair. A circunstância é a mesma, mas a intenção de Deus é sempre boa, Deus sempre quer o nosso bem, Deus sempre tem propósitos santos nas circunstâncias difíceis, mas Satanás tem uma má intenção naquilo que... ou na situação na qual Deus está nos levando. Percebe aqui a diferença? Como é sutil? Por exemplo, Jó e Pedro tinham uma coisa em comum, ou tiveram uma coisa em comum. Qual foi a coisa em comum que Pedro e Jó tiveram? Rômulo, diz para mim. O que Pedro e Jó tinham em comum? Te vem nada na cabeça, Rosana? Sim. Mas tem uma coisinha ainda. Ambos foram provados, mas de forma geral todos os santos são provados, né? As circunstâncias são sempre, nós somos sempre provados. Mas o que eles têm com fala, Thiago? Não. Oi? Também não. Tem. É mais. É mais nessa linha. É no sentido seguinte: você vai se lembrar. Quem é que requer a tentação de Jó? É Satanás, não é? Deus inicia um diálogo, é verdade, mas quem requer a tentação é Satanás. Muito bem. Jesus falou, ou tentou alertar Pedro disso, falou, olha, o diabo te reclamou para te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti. Então Satanás, declaradamente nas Escrituras, requereu tentar tanto Jó quanto Pedro. E quem conduziu Jó para aquela circunstância? Deus. Sim ou não? Deus não controla a providência, Deus não controla todas as coisas. O próprio Deus conduziu Jó àquela circunstância difícil na qual ele se colocou, ou que ele esteve colocado. E Deus também conduziu Pedro a estar no meio dos criados ali, do lado de fora do pátio do sumo sacerdote. Deus conduziu Pedro àquela circunstância. Mas a intenção de Deus, em ambos os casos, era benéfica. Era provar a sua fé e nunca lhes ver cair. Já Satanás queria que a fé de Jó fosse provada, queria que a fé de Pedro fosse provada, mas a intenção de Satanás era o quê? Que Pedro caísse em tentação e que Jó caísse em tentação. Percebe aqui a diferença? Então, isso é importante para nós, inclusive, não reclamarmos das circunstâncias. Nós não blasfemarmos contra a providência de Deus, porque é Deus quem nos conduz a todas as circunstâncias da nossa vida. Toda ocasião é uma ocasião que Deus nos colocou. Mas por mais difícil que seja a ocasião, a intenção de Deus é boa. Deus nunca quer o nosso mal. Às vezes é difícil ver assim, não é? No meio da circunstância difícil. Mas Deus nunca nos tenta no sentido de querer nos ver cair. Percebeu comigo? Alguém quer comentar alguma coisa? Então pergunta, Jesus foi tentado no deserto ou Jesus foi provado no deserto? Peirasmos ali tem que ser traduzido como? Como tentação ou como provação? Depois disso tudo aqui, o que você acha, Rômulo? Como? Não só qualquer um dos dois. Os dois, necessariamente os dois. Jesus foi tentado no sentido de que Satanás queria ver a sua queda, mas Jesus estava sendo provado. Veja, percebe aqui comigo.
Jesus, ao ser provado, ao ser levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado, Jesus estava demonstrando ali, mantendo a sua fidelidade, não caindo, não sucumbindo à tentação, que ele era diferente de Adão. Ele estava comprovando que ele era o santo de Deus. Ele estava dando testemunho ao mundo, possibilitando a nossa salvação. Então perceba, ele foi conduzido ali, pelo Espírito Santo, para algo bom. Inclusive, Jesus começa o seu ministério quando? Logo depois de ser tentado no deserto. Jesus tem de ser provado, ele tem de ser tentado, e só então ele começa o seu ministério. Então Jesus está sendo provado e tentado. E nós, quando passamos por circunstâncias difíceis, nós estamos o quê? Sendo provados e sendo tentados. Percebe comigo, você perde alguém muito querido. Alguém que você ama, se foi. É uma grande provação. Você sente saudade, você fica triste. É um momento muito difícil, não é? Sua fé é provada. Deus quer ver o que está no seu coração. Mas também é verdade que Satanás usa esse momento para fazer o quê? Fazer você duvidar na fé, duvidar da bondade de Deus, deixar de ser grato a Deus, murmurar, reclamar. No momento em que você tá sem dinheiro lá, tá duro, não é? Tá faltando as coisas lá. É um momento de provação, porque talvez você tenha que trabalhar mais, acordar mais cedo, você tem que, dar o teu jeito para conseguir o recurso. Então é um momento da sua vida muito atribulado, a sua fé está sendo provada por Deus. Deus quer tirar algo positivo dessa circunstância, mas nessa mesma circunstância Satanás está te tentando. Por quê? Ele quer fazer você duvidar do amor de Deus. Ué, tu não és o filho de Deus? Pula aqui desse penhasco. Não foi isso que ele falou para Jesus? Ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito, que te guardem. Não é? Transforma essa pedra em pão aí, Jesus. Você não é o filho de Deus? Percebe isso? Você está sendo provado e tentado sempre nas circunstâncias. Alguém quer comentar? Uhum. Sim. Uhum. Sim. Satanás. Uhum. Quem citou? Uhum. Sim. Exato. Sim. Uhum. É que a gente sempre, na nossa cabeça ocidental, ela é mais parecida com a cabeça grega, digamos assim, né? De separar as afirmações. Então nós queremos fazer contrapontos. Se uma coisa é, necessariamente ela tem que deixar de ser o que ela é aqui. Então a gente sempre faz afirmações soltas, enquanto a cabeça hebraica ela conversa as afirmações. Não é? Mesmo o Novo Testamento escrito no grego, ele é escrito por judeus. Não é? Então eles estão escrevendo com aquela cabeça hebraica que combina afirmações. São afirmações que elas não se excluem. Então Deus não tenta ninguém. É verdade, Deus não tenta ninguém. Intenção para o mal. Mas Deus nos leva a circunstâncias de tentação. Nos leva. Por quê? Porque ele tem boas intenções. Então as afirmações conversam entre si. Nós temos apenas que ter o cuidado de não atribuir mal a Deus. Tá? Nunca isso. Então Deus me levou nessa circunstância porque ele quer meu mal, ou então Deus poderia ter feito melhor. Nós temos que tomar cuidado para não cair nisso. Uhum. Aham. Uhum. Até a intenção maligna de Satanás, Deus usa para o nosso bem, não é? Isso nos ajuda, inclusive, a, em
certas circunstâncias que podem nos levar à amargura. Por exemplo, você imagina, você já se colocou, por exemplo, na situação de José? Eu, por exemplo, eu já pensei nisso. Se eu tivesse a oportunidade que José teve de dar um corretivo naqueles irmãos lá quando chegou, talvez o meu corretivo tivesse sido um pouquinho mais pesado. Sabe? Não é que eu ia passar a foice, não, entendeu? Mas dar uma apertadinha mais na corda. Eu acho que José, né, podia ter apertado mais a corda, mas José não fez. Por que José não fez? Você lembra o versículo-chave, quase no final de Gênesis, que José diz assim, ó, olha, vocês me venderam aqui, me jogaram no poço, me venderam pro Egito, vocês intentaram o meu mal. Vocês intentaram o meu mal. Mas Deus transformou o que vocês queriam aí de mal pro meu bem. Deus fez o meu bem. Então, a providência de Deus, o reconhecimento de que Deus nos conduz em todas as circunstâncias, até nas difíceis, até nas de tentação, até naquelas que nós podemos ver Satanás, essa compreensão nos faz não sermos amargurados, sermos gratos. José podia ter sido muito amargurado, muito vingativo com seus irmãos, mas ele tinha consciência, não, Deus queria o meu bem. Eu fui vendido porque era para o meu bem, aqui onde eu estou agora. Então ele sabia, ele compreendeu os propósitos de Deus. Uhum. Vai consertar, é. Uhum. Uhum. Por isso que a nossa tradução, a tradução da CF, ela é muito feliz quando diz não nos conduzas à tentação, enquanto a ARA, por exemplo, diz não nos deixe cair em tentação, ainda que ambas estejam corretas, mas o peso da soberania de Deus, ele é melhor dado na ACF. Inclusive as versões americanas, elas são mais parecidas com a nossa. Não nos conduzas à tentação. Então, não nos conduzas a situações, ou ao nos conduzirem às situações difíceis, não nos permita cair nas ciladas do diabo, assim como o Senhor fez com o seu Filho amado Jesus no deserto, não nos deixe cair. E aí nós chegamos na última parte da aula, que é o seguinte: o proveito que nós devemos tirar da tentação ou da provação. Você sabia que existe um proveito no qual nós temos que tirar das circunstâncias difíceis? Não é só que nós podemos tirar, é que nós devemos tirar. Sempre que Deus nos conduz a alguma circunstância, Ele espera algo de nós. Alguém pode ler Deuteronômio no capítulo 8? Esse texto tão bonito, que eu não separei para aula não, mas eu lembrei agora. Deixa eu só ver os versículos. Pode ser a partir do versículo 2. Pode continuar. Te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabes, pois, no teu coração, que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Amém. Até aí é suficiente. Vamos lá. Então veja, ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que você não conhecia, teus pais não conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Final do versículo 2. Olha o que diz. Para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Então veja, Deus nos leva a certas situações para provar a nossa fé e ver o que está no nosso coração.
Então, toda circunstância na qual Deus nos leva, Ele espera alguma coisa de nós nessas circunstâncias, irmãos. Pode falar. Não, para Deus. É porque eu estou falando, a nossa cabeça ocidental é sempre assim, né? Ah, Deus já sabe de tudo, então Deus não precisa ver o que está no nosso coração. Sim, é verdade, Deus sabe, mas Ele nos leva naquela circunstância no tempo, aquilo que Ele decretou eternamente, Ele faz acontecer no tempo e Ele prova o que está no nosso coração. Ele quer ver a nossa fé sendo provada e aprovada. Deus. Sim. Nossa Uhum. aprovação e daquela. Porque as coisas eternas, o programa eterno de Deus, os decretos eternos de Deus, tem de se desenrolar no mundo para as coisas acontecerem. Não pode ficar só no plano eterno. Então Deus está dizendo aqui, é o que eu estou falando, não são linguagens excludentes. Deus é onisciente? Sim, Deus é onisciente. Deus sabia o que estava no coração daquele povo? Claro que Deus sabia o que estava no coração daquele povo. Mas também é correto afirmar que Deus estava provando aquele povo para saber o que estava no seu coração. Percebe? Então Deus nos leva nas circunstâncias esperando algo de nós. É onde eu vou entrar na questão de que toda circunstância, toda tentação e toda provação deve ser proveitosa aos crentes. Aham. Uhum. Sim, claro. Uhum. Sim. Não me deis menos, né? Como diz o provérbio, né? Não me deis menos do que o necessário para que eu não tenha que roubar, não é, Senhor? Para que eu seja tentado a roubar, mas também não me dê mais a ponto de eu me esquecer de Ti, né? Me dê o necessário. Pode falar mesmo. Fala sobre provação e tentação. Eu e minha esposa, nós fomos provados. Nosso filho de 17 anos, ele deu um furúnculo. Desse furúnculo entrou uma bactéria, fez sepsis e infecção. E o nosso filho ficou 1 mês e 5 dias no HCM. Foi se gasto mais de R$500 mil para combater a bactéria. E ele veio a óbito. Depois dele veio a óbito, aí veio a tentação. Algumas pessoas que nos conheciam, que nos amavam o nosso filho, perguntam para nós: cadê o Deus que vocês servem? Outros falaram assim: ó, se fosse eu xingava esse Deus. E no caso era meu único filho com ela, o Mateus, que faleceu. E os meus filhos também, que é o Akemi e o Diogo, colocou ela contra a parede também, mas o Diogo daqui colocou e falou: cadê o Deus que vocês servem? E outras pessoas perguntam: o que deu errado? Né? Então veio a provação, também veio a tentação, mas nós estamos aqui para a glória do Senhor Jesus. Amém. Primeiro, eu sinto muito pela circunstância, porque eu imagino a sua dor. De fato, Pode falar? Não, pode falar. E às vezes, né, parte até de nós mesmos. Nós estamos, assim, eu quando fiquei viúva, né, também, eu falava, mas como assim? Sabe? Não eu acho que Deus é tão maravilhoso que Ele entende. Né? Só que, mas por que, assim, sabe, rápido? Nós dois do mesmo ministério de música. Então, assim, estava tudo bem. Então, por que foi assim? Por que tão rápido? Por que a doença correu? Então, eu acho que na hora, ninguém está isento. Nós não estamos isentos de perguntar por quê para Deus. E acho que Ele sabe. Aí vem aquela pessoa, não pergunta por quê, pergunta para... Aí começa um monte de gente falar coisas, mas é difícil nessa hora. Sim. Uma das minhas frustrações, digamos assim, é não ter resposta para tudo. A gente não tem resposta para tudo. Por mais que a gente se debruce sobre a Bíblia, você pode, enfim, ser uma pessoa de oração, de estudo. Né, até os artistas, o mundo como um todo, e perguntam o que deu errado. Porque se ele era um rei, se ele era um Messias, se ele era um Deus, por que ele foi crucificado? A gente, quando olha para Jesus, a gente sabe que não, né? Que deu tudo certo, que era para ser assim. Então, assim, nesses momentos é só o Senhor mesmo.
É verdade que Deus nos conduz a certas circunstâncias que a gente não compreende. Não tem explicação, a gente talvez por um bom tempo a gente não consiga nem enxergar o que de bom pode sair daquilo ali. O que Deus está fazendo que aquilo ali vai sair de bom. Então a gente se apega basicamente aquilo que Deus é. Nós sabemos que Deus é bom, que Deus é amoroso, nunca deixou de ser, nunca vai deixar de ser. Deus é santo. Deus vai dar a graça necessária aos seus filhos para passarem por todas as circunstâncias. Nós lemos lá 1 Coríntios 10, não é? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, pelo contrário, Deus junto com a tentação providencia o escape. Então nós cremos na bondade de Deus, no amor de Deus, e nós somos levados a certas circunstâncias que são muito difíceis, não é? A gente citou, por exemplo, Jó no início da aula. Jó perdeu seus 10 filhos. Eu já ouvi gente dizendo assim, poxa, mas ele foi restaurado, foi restituído, né? Recebeu em dobro. Tá bom, mas quem quer perder 10 filhos para depois receber 20? Quem quer perder para depois... Um não substitui o outro, sabe? Então, não é uma solução plena. Mas Jó confiava plenamente em Deus. Então, assim, a nossa fé é testada, é provada. E eu vou continuar lendo aqui. Deus sabe o porquê, nós não sabemos. Mas nessas circunstâncias nas quais ele nos leva, Deus quer que elas sejam proveitosas para nós. Talvez possa soar muito esquisito falar que vocês podem tirar proveito de algo tão duro assim. Humanamente é inexplicável. Mas assim, Deus quer que vocês tirem proveito dessas circunstâncias. Eu vou ler, por exemplo, para nós economizarmos tempo, 2 textos aqui. Olha como diz. 1 Pedro 4, 12 e 13. E eu sempre gosto de ver Pedro falando de tentação, né? Porque Pedro, ele pode falar sobre isso, porque ele vacilou. Oi? Tem lugar de fala, como se diz hoje. Tem lugar de fala. Então, Pedro falar de tentação é bom. Então, olha o que ele diz. 1 de Pedro 4, 12 e 13. Amados, não estranheis a ardente prova ou tentação, ardente provação ou tentação que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não é. É normal, isso não é estranho. Ele vai continuar. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Percebe? Tem proveito nisso aqui. Se alegre na tentação. Não estranhe essa tentação. E Hebreus 4,15, quando o escritor aos Hebreus está falando a respeito do sacerdócio de Jesus, está dizendo assim, olha, nós não temos um sumo sacerdote que não possa nos compadecer de nós. Ele pode se compadecer. Sabe por que ele pode se compadecer? Porque ele em tudo foi tentado, mas não caiu em pecado. Jesus em tudo foi tentado. Viveu uma vida de tentação desde o seu nascimento. Jesus foi tentado, foi provado, foi testado. Muitas vezes testado e provado e tentado por homens maus, por um mundo mau, através de injustiças. Humanamente era justo Jesus morrer na mão daqueles homens? Humanamente era justo? Claro que não era justo. Era o santo morrendo na mão de pecadores terríveis. Então, Jesus está sempre sendo conduzido por Deus a circunstâncias muitas vezes humilhantes, difíceis. Você dá uma topada aí no pé, né? Você sente uma dor terrível. Você imagina morrer crucificado numa cruz? Quanta dor. Veja, tendo a capacidade de se livrar daquilo, se quisesse. Então, Jesus mesmo disse, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e para reavê-la. Eu vou dar a minha vida. Ninguém está tirando a minha vida. Eu estou dando a minha vida voluntariamente. Então Jesus sabia que havia proveito no meio das tentações e das provações que o Espírito nos conduz a participar. Então perceba, para nós caminharmos para o fim aqui, o pedido não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, não é um pedido para não ser testado. Isso é muito importante. Você não está pedindo assim, não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Não é um pedido para não ser testado. É um pedido para não ser reprovado no teste. Percebe a diferença? Não é assim, tem gente que se apega naquilo. E repito, você pode pedir para não passar pelos males dessa vida. Você pode pedir. Senhor, me livra desse problema aqui, desse outro aqui, do acidente, dessa circunstância difícil, livra-me da morte. Você pode pedir. Mas o que Jesus está ensinando a orar não é isso. É assim, não é pedindo para não ser testado, é pedindo para não ser reprovado no teste. Pai, eu quero ser aprovado assim como teu filho Jesus foi. Percebe comigo que o pedido anterior, a petição anterior do Pai Nosso, que é perdoa-nos as nossas dívidas, esse pedido, ele tem muita ligação com a justificação.
Está falando dos pecados anteriores. Perdoa as minhas dívidas, justifica-me. Perdoa-me, Senhor. Perdoa as minhas dívidas. Já o pedido livra-nos do mal, ele é ligado à santificação. Percebe? É uma outra etapa da salvação. Livra-me do mal. São os pecados futuros. São as tentações futuras. É aquilo que vai sobrevir sobre mim e eu quero ser aprovado nesse teste. Eu tenho o desejo de reagir como Jesus reagiu. Eu tenho o desejo de ser aprovado, de tirar proveito da tentação. Esse é o pedido que você está fazendo quando você diz livra-me do mal. Livra-me de Satanás, livra-me do tentador, para eu não sucumbir na tentação. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Só um... Pode, claro. Lá no leito 5, quando meu filho veio a óbito, os médicos, enfermeiros, tudo chorando, e eu cheguei lá, era hora da visita e tal. Eu falei, não, eu quero ver meu filho. E quando chegou diante do corpo do meu filho, o Senhor ministrou no meu coração através do Espírito Santo. Eu preparei e levei. Está nos meus braços. Somente faça a minha obra. É isso. Amém. Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. O justo pode cair muitas vezes, mas de todas elas o Senhor o levanta. Amém? Esse é o nosso pedido. Então, Deus não nos livra das circunstâncias. Muita gente entende livramento assim, não é? Recebi um livramento aqui. Deus me livrou de uma circunstância difícil. Não, o livramento muitas vezes está dentro da circunstância difícil. Está dentro da tentação. Isso é livramento. É estar no deserto, é estar dentro da circunstância difícil e não sucumbir à tentação. E ter guardado a sua fé por Jesus. Lembra? Judas 1? Nós somos amados e nós somos preservados por Jesus. Isso é estar sendo preservado por Jesus. Ser mantido firme no meio da tentação. Então, livramento não é ausência de problema, né? É permanecer firme nos momentos difíceis. E para terminar, eu vou ler mais uma vez Tiago 1,12. Fica para vocês também, obviamente, que passaram por tão grande tentação, tão grande provação. Para todos nós, Tiago 1,12, eu queria que todos lêssemos numa só voz. Tiago 1,12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vamos ler juntos então. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? É a conclusão dos 3 primeiros pedidos que nós fizemos. Lembra que eu falei na primeira aula a respeito das nossas petições? Que os nossos pedidos não são divergentes, digamos assim, da glória de Deus? Então, quando nós somos libertos do maligno, quando nós somos libertos do mal, de cair em tentação, Deus é glorificado. Isso significa que o seu nome está sendo santificado, porque nós honramos o seu nome no meio da dificuldade e não pecamos. Significa que o seu reino está presente, nós estamos sendo libertos do poder do pecado, e significa que a vontade de Deus está sendo feita, porque nós não sucumbimos à tentação. Amém? Vamos ficar de pé para orar. Se mais algum irmão quiser falar. Então vamos orar para terminar. Eu vou pedir para o Rômulo fazer essa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por aclarar as tuas verdades em nossas mentes, por infundir fé em nossos corações, para te servir sem equívocos, glorificando o teu nome, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Ó Deus, muito obrigado pela rica oportunidade de estar na tua casa, aprendendo da tua palavra. Ó Deus, ensina-nos a ser fiéis como teu filho Jesus foi naquele deserto, quando foi tentado pelo próprio demônio. Ó Deus, que também nós, no nosso dia a dia, no nosso viver diário, sejamos perseverantes, sejamos fiéis, sejamos fidedignos, ó Deus, à tua palavra, à tua comissão, que é santa, explique e excelsa. Ó Deus, firme os nossos pés na tua palavra, na rocha que é Cristo, para que nós não venhamos a vacilar. Ó Deus, guarda os nossos corações e que no final da carreira nós possamos dizer, como Paulo, Deus, que guardamos a fé,
combatemos o bom combate, ó Deus, e completamos a carreira. Ó Deus, se conosco, ó Deus, pois a tua presença é o nosso tesouro. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.